Sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Auler Kids. A ideia desse programa das lives é sempre compartilhar com vocês o maior número possível de conteúdos de qualidade para que vocês possam também aplicar na vida de vocês, no dia a dia com as suas crianças, na escola. É importante também que vocês tragam as suas dúvidas para a gente poder debater, trocar, né? Aqui não é só uma, vamos dizer assim, como eu vou falar, eu não estudo só pelos livros para poder compartilhar com vocês, não. A experiência de vocês é muito válida para que a gente possa estudar juntos uma solução, um caminho, para da melhor maneira a gente envolver essas crianças no processo de aprendizagem. Então eu vou falar um pouquinho hoje sobre educação emocional, como eu estava dizendo, que é um tema que está super em alta, cada vez mais, até porque a gente vê o quanto que a educação emocional, que está inteiramente atrelada à inteligência emocional, o quanto que essa habilidade é importante para a gente quando adultos, para a gente poder conduzir as nossas relações de uma melhor maneira, para a gente poder vamos dizer, se relacionar de uma melhor forma no nosso trabalho também, no nosso dia a dia, mas na nossa forma intrapessoal. Então, quantas coisas permeiam as emoções que a gente sente e quantas coisas a gente deixa sufocada por não saber, vamos dizer assim, expressar adequadamente as emoções ou direcioná-las de uma maneira correta. Então, quanto que nessa quarentena, por exemplo, a gente está tendo que lidar com um misto de emoções durante todo o dia. Nem sempre a gente acorda bem, tem dias que a gente acorda muito mal, tem dias que a gente acorda feliz, mas tem dia que a gente acorda super cansado, não está disposto a fazer a atividade da escola. As crianças também, elas estão irritadas e sensíveis a tudo isso que está acontecendo. Então, quanto que a educação emocional, a inteligência emocional, ela é importante para que a gente possa, vamos dizer assim, dar um direcionamento melhor e mais adequado a essas emoções. Então, vamos pensar que no nosso tempo, há um tempo atrás, para já introduzir o tema, um tempo atrás, na nossa infância, principalmente quem é oriundo da escola tradicional e que teve uma educação mais rígida, muitas vezes teve a necessidade de, vamos dizer assim, negligenciar suas emoções ou escondê-las. A gente aprendeu desde muito cedo, desde muito jovens, que sinal de emoções, vamos dizer assim, consideradas ruins, que não existem emoções ruins ou boas, né? Como a nossa querida Angelis disse da outra vez pra gente aqui, existem emoções agradáveis e desagradáveis. Mas emoções ruins e fracas, que a gente chama tristeza, ansiedade, a insegurança, a gente foi ensinado, vamos dizer assim, nós aprendemos a esconder esses sentimentos. O ciúme, o medo. Então a gente foi aprendendo a esconder isso porque era, na verdade, um sinônimo de fraqueza. A ciência fez isso com a gente também, há um tempo atrás. Eles negligenciaram totalmente as emoções e sobrepôs, vamos dizer assim, a razão em relação às nossas emoções. E o quanto que a gente teve que olhar para tudo isso de novo. A própria neurociência hoje, ela explica e ela comprova o quanto que as emoções elas são extremamente importantes para o aprendizado da criança e para o desenvolvimento dela, das suas habilidades, para que ela se torne um adulto com escolhas mais assertivas, com um adulto que consiga gerenciar melhor as suas emoções, se autogerenciar, uma autocrítica, uma autoestima elevada, não uma autoestima de soberba, mas uma autoestima que proporcione a ele uma segurança em suas atitudes. Então, a neurociência ela explica que as emoções elas precisam ser vistas ainda na fase da infância, que é a principal fase. De zero aninhos, quando ele ainda está aí dentro da sua barriga, até os 7 anos de idade, que é onde a gente forma a personalidade da criança e a identidade dela. É importante que a gente olhe para esse lado emocional, para os códigos de linguagem, para as crenças que estão sendo criadas, para tudo isso. Porque é nesse momento que eu vou instalar nela um código do qual ela vai se utilizar quando adulto. Então, o que é educação emocional e por que ela é tão importante?
A educação emocional é um braço da inteligência emocional, vamos colocar assim, e a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. É como se fosse um documento que norteia, vamos dizer assim, as diretrizes de uma escola. O que ela vai aplicar dentro da sala de aula, qual o conteúdo que ela vai ministrar, o que esse currículo acadêmico precisa ter. E essa BNCC, ela colocou, vamos dizer assim, a educação socioemocional como um componente fundamental no desenvolvimento dessas crianças. E por que ela fez isso? Porque ela entende que se um adulto ele não tiver uma inteligência emocional adequada, vamos dizer assim, adequada que eu digo um bom gerenciamento emocional, ele simplesmente não consegue se relacionar. Ele tem problemas com dificuldades de relacionamento, ele tem problemas em lidar com suas próprias emoções e sentimentos, com as emoções e sentimentos do outro. Então a gente precisa ensinar essa criança que ela precisa, vamos dizer, a gente precisa ensinar a ela que ela precisa aprender, vamos dizer, emoções. O que são emoções? Porque muitas vezes eu posso perguntar assim pra você, você pode estar chorando aí durante o seu dia, estressado, e eu chego pra você e falo assim, mas por que você tá chorando? O que aconteceu? E você não sabe me dizer o porquê. Já aconteceu isso com vocês? Em algum momento você se sentir triste durante o dia e você tentar entender o motivo daquela tristeza e você não conseguir nomear aquilo que você está sentindo? A gente não aprendeu a fazer isso quando criança. A gente não aprendeu a olhar para esse sentimento ruim, desconfortável e falar, mas o que é isso aqui que eu estou sentindo? Uma tristeza, de onde que ela vem? Não, a gente aprendeu a fazer o quê? A gente precisa estar o tempo todo sorrindo, o tempo todo alegre, o tempo todo bem, feliz, independente do caos que esteja na nossa vida, vamos dizer assim. E isso não significa dizer que, mesmo que eu esteja passando por uma fase desafiadora, Fernanda, então eu vou ter que me aprofundar na tristeza? Me afundar de vez na tristeza, ficar ali depressiva? Não, não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é que a gente precisa reconhecer esse sentimento. Esse sentimento, ele precisa ser acolhido. Eu preciso olhar para ele e falar, meu Deus, eu tô sentindo essa tristeza, eu preciso acolher isso dentro de mim. O que é isso que eu tô sentindo? Assim é com a criança também. Imagina que muitas vezes, na nossa infância, a gente estava chorando em um momento assim de desespero por um brinquedo, por um doce, a gente está ali chorando, e aí o pai, mãe, educador, dentro das possibilidades dele, vamos lembrar sempre de trocar a culpa pela responsabilidade. Não existem culpados. Existem pessoas que não tinham conhecimento para validar os sentimentos. Isso mesmo, Shaula. Isso aí. Existem pessoas, vamos dizer assim, que não tinham os conhecimentos para validar os nossos sentimentos ou para acolher as nossas necessidades. Então, não existem culpados. Existem pessoas responsáveis, pessoas conscientes ou menos conscientes, cada uma dentro das suas possibilidades. Tem uma coisa que a PNL fala, que eu acho fantástica. A PNL é a programação neurolinguística. Cada um trabalha com as ferramentas que tem. Se eu não consigo usar outra ferramenta ainda, de fazer de uma forma diferente, se eu não consigo usar o diálogo ao invés da punição, não é porque eu queira. Porque eu não acredito que nenhum pai, uma mãe ou educador, ele queira punir aquela criança. Que ele queira, vou fazer porque eu vou punir. Não, não é assim. É porque foi a maneira que ele aprendeu, com que ele aprendeu a lidar com as situações de desafio. Ele não conhece outra maneira. Então ele tem aquela ferramenta e ele usa aquela ferramenta acreditando que aquela ferramenta é a melhor forma. Mas não é. Existem outras formas. Mas ele precisa conhecer. Eu só consigo cobrar de alguém algo que essa pessoa conhece. Se ela não conhece, não tem como eu cobrar. Eu vou cobrar algo que a pessoa não pode me dar? Então vamos esquecer a culpa e assumir a responsabilidade. A responsabilidade de poder fazer diferente, de querer fazer diferente. Então vamos dizer que naquele momento você estava ali chorando e aí o seu pai, o seu educador vira para você e fala, para de chorar, engole esse choro, você está chorando por quê? Chorando por besteira? Gente, cada um dá o que tem. Isso aí, Shaula, exatamente, cada um dá o que tem. E aí você fala para aquela criança, tá chorando por besteira?
Gente, a pior coisa que tem na face da terra é você ligar para alguém, para um amigo, para falar da sua dor, que você está colocando a sua dor, e aquela pessoa, ela desqualificar a sua dor. Eu entendo que em muitos momentos ele fica, vamos dizer, angustiado com aquilo que eu estou sentindo, mas o que eu mais quero na face da terra é poder chorar com alguém que acolha a minha dor. Fala, nossa, quanto é difícil para você, eu imagino que você esteja muito triste. Meu Deus, não é você, vamos dizer assim, colocar a pessoa para baixo, não é isso. É você validar aquilo que ela está sentindo. Porque é importante que o outro se sinta validado em seu sentimento. A Shaula colocou aqui, você não tem motivos para chorar. Isso é verdade, isso acaba com qualquer pessoa. Porque não é que você não tenha motivos para chorar, você tem os seus motivos. Então, o quanto que é importante a gente validar, a dor é do outro. Eu não tenho como mensurar a dor do outro, só consigo mensurar a minha dor. Às vezes está no automático. A Renata colocou aqui, às vezes está no automático, é minha irmã. Sim, está no automático, porque você está tão condicionado àquele padrão, a gente está tão acostumado a não olhar para os nossos sentimentos, que de fato você vai no automático mesmo. Quando você vê, você já falou. Não é, como eu falei aqui, não é ou pare de chorar por besteira, exatamente. Porque você vai, né, é como se fosse um condicionamento. Você aprende a se condicionar para aquilo. E o quanto que, por que é tão importante que a gente fala tanto, vamos validar as emoções, precisa validar as emoções. Por que é tão importante validar as emoções? Porque essa criança, ela precisa aprender a, primeiro, conhecer as emoções. Ela precisa conhecer as emoções dela e ela não conhece ainda. Quem vai ensinar isso para ela é você. E ela precisa também, além de conhecer as emoções, ela precisa aprender a validar esses sentimentos dentro dela. Então, como é que eu vou falar para uma criança o que é tristeza se eu não sei o que é tristeza? Como é que eu vou falar para ela sobre autorresponsabilidade se eu não sei sobre o que é autorresponsabilidade? Sobre empatia se eu não sei ser empático? Como que eu vou ensinar isso? Porque sentimento e validação de sentimento a gente não ensina falando. Olha, meu filho, você vai crescer, ou um aluno, né? Você vai crescer e você vai ter autoestima. Olha, a autoestima a gente faz assim, assim, assado pra gente conseguir autoestima. Se você nem se permite estar triste. Exatamente, Shaula, exatamente isso. Era aí que eu queria chegar. Se você não se coloca vulnerável para essa criança, se ela nunca viu você chorar, se ela nunca viu você triste, com raiva, como é que ela vai saber o que é raiva, o que é tristeza? Não tem como. A gente não consegue mensurar. Como é que eu vou ensinar para ela? Então, meu filho, ser triste é assim, ser alegre é assim. Não existe essa possibilidade. Então, quem é que vai modelar isso para ele? É você. Você precisa se colocar vulnerável para o seu filho. E quando eu falo vulnerável, não é você chegar você tem uma briga, vamos dizer assim, com seu marido, seu companheiro, enfim, ou com qualquer pessoa que seja, e você chega em casa e aí você vai passar aquela situação para o seu filho. Ele tem 4, 5 anos, não é isso. Ele ainda não tem essa capacidade de assimilar, vamos dizer assim, de te ajudar a escolher ou julgar certo ou errado. Ele não tem essa capacidade de filtro ainda. Ele entende que vocês dois são os dois amores da vida dele e que, para ele, quando um fala mal do outro, ou quando um, vamos dizer assim, briga com o outro na frente dele, nossa, para ele é horrível, porque ele tem que escolher qual lado. Ele se sente obrigado a escolher um lado. Ele não quer, porque ele quer o lado dos dois. Então, quanto que isso é ruim? Quando eu falo da vulnerabilidade, eu falo em relação a você se colocar, vamos dizer assim, em seus sentimentos. Olha, a mamãe agora tá com muita raiva, eu não consigo falar com você, eu preciso me acalmar antes de vir conversar com você. Porque isso vai ajudar ele, vamos dizer assim, a entender o quanto que ele precisa moderar essas emoções. Deixa eu ver o que a Shaula tá colocando aqui. E ainda vai crescer se cobrando absurdamente. Com certeza. A buscar o lugar da perfeição, aquele que não pode chorar, errar. Exatamente. Exatamente isso. Por quê? Pra gente, pros nossos pequenos, para as nossas crianças, eles querem permissão. A permissão de ficar triste, a permissão de ficar alegre, a permissão de ficar feliz. E essa permissão, ela só acontece quando a gente se permite ser assim.
Olha, a Cacarinzinha colocou assim: hoje, por exemplo, eu estava chorando e meu filho de 5 anos me viu. Veio, me abraçou e perguntou se fiquei melhor. E não escondo o que eu sinto para os meus filhos. Gente, isso é maravilhoso. Quando você se permite fazer isso, você está ensinando para ele que um abraço é muito acolhedor. Olha o que você está ensinando de habilidade de vida para ele. O acolhimento, a empatia, o respeito pela dor do outro. Não a gente querer se livrar, porque é difícil quando... Eu não sei se acontecem com vocês assim, mas é difícil quando alguém entra em contato com a gente para falar de uma dor e você já reparou o desconforto que aquilo gera na gente? Pelo menos eu sinto esse desconforto também de, meu Deus, eu preciso ajudar essa pessoa, o que eu vou falar para ela para se sentir melhor? Como que eu vou, né, fazer, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Eu fico preocupada em tirar aquele sentimento daquela pessoa. E o quanto que eu deixo ela, vamos dizer assim, quando eu faço isso, eu tiro dela, vamos dizer assim, a oportunidade dela se perceber, dela se ver realmente com aquela dor, dela entender o motivo real daquela dor, do porquê que aquilo está acontecendo com ela, dela buscar uma solução para ela. Então, às vezes, eu também tiro do outro essa oportunidade. Ter compaixão pelo momento do outro, com certeza. Ele é uma criança que fala te amo a todo momento. Isso é muito bom, porque o amor tá ali, o amor circula livre pelas crianças. Elas têm essa habilidade naturalmente dentro delas. Essa habilidade de acolher, essa habilidade de perdoar, essa habilidade de brigar, de explodir com a raiva e depois tá ali ao mesmo tempo brincando, já se desculpou, já não lembra mais. Elas têm essa habilidade. Então, o quanto que é importante, o quanto que é importante esse reconhecimento, essa validação desses sentimentos, né? Então, tudo isso faz com que essa criança ela tenha um bom autogerenciamento, uma gestão de relacionamento muito boa, uma autoconsciência sobre os seus processos, o quanto que é maravilhoso a gente ter autoconsciência sobre os nossos processos. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês refletirem agora nesse momento. Vocês querem que os filhos de vocês sejam felizes, assim, o que vocês mais querem na vida? Então eu vou pedir para vocês pensarem aí quais são as habilidades, quais seriam as habilidades, isso um exercício da disciplina positiva, quais seriam as habilidades que o seu filho, que você acha que é super importante, que o seu filho, quando adulto, ele tenha. Pode pensar aí todo mundo, rapidinho. Quais são as habilidades que vocês consideram assim, habilidades fundamentais para que eles sejam bons adultos, boas pessoas, com que eles consigam se relacionar bem, tenham assim, um trabalho bem sucedido no trabalho. Então a gente pode falar que essas habilidades poderiam ser empatia, poderiam ser o respeito, a compaixão. Podem anotar aqui também se vocês quiserem compartilhar. A compaixão, a amorosidade, existem várias habilidades. E quais são os desafios que vocês experimentam hoje na prática? Se vocês quiserem compartilhar aqui, pode compartilhar. Quais são hoje os desafios que vocês experimentam na prática, vamos colocar assim, que vocês, nossa, perdem a cabeça, vamos dizer. Então pode ser, a gente pode escolher a birra, a gente pode escolher o mau comportamento, pode escolher o comportamento desafiador, pode escolher o choro compulsivo, pode escolher o grito. Pensem aí nos desafios que vocês têm hoje com as crianças de vocês e o que é tão difícil para vocês assim. Deixa eu olhar aqui os comentários. Sabe lidar com as frustrações de vida, ter uma boa autoestima, respeito, compaixão e amorosidade. As duas listas é uma reflexão maravilhosa, é verdade. É mesmo, Shaula. Então aqui ela colocou saber lidar com as frustrações de vida, ter uma boa autoestima, respeito, compaixão e amorosidade. Pois é, isso é o que ela preza, isso é o que a Renata mais preza pela filha dela no futuro, que a filha dela seja uma pessoa que saiba lidar melhor com as frustrações, ter uma boa autoestima, respeito, compaixão e amorosidade. Isso é excelente. E aí os desafios são o grito, a birra, a pirraça, o mau comportamento, o desafio,
o não obedecer, né? Ah, ele não me obedece. E aí eu vou fazer uma pergunta para que vocês possam refletir. Se eu tenho como as minhas habilidades, vou usar o exemplo aqui da Renata, que ela colocou, autoestima, respeito, compaixão, em um momento em que meu filho, ele não me obedece, minha criança, seja aluno, enfim, ele não faz aquilo que eu gostaria que ele fizesse, ele está me tirando do controle, concordam? Eu estou saindo do controle. Quando aquilo me atinge de tal forma, principalmente pai e mãe, porque tá ali 24 horas com a criança, então o nível de estresse de vocês é muito maior, porque vocês estão imersos e fora isso existe um laço, um vínculo afetivo muito maior, onde você toma, vamos dizer assim, certas liberdades. Então, vamos dizer que essa criança você está no pico da sua paciência. E aí, ela faz alguma coisa que você pediu para fazer e ela não quer fazer. Ou então ela grita, faz uma birra. Se você lida com essa criança gritando e fazendo com que ela, com algum tipo de punição, você grita, ou você já falei 1000 vezes para você fazer isso, para não sei o quê. Se você age dessa maneira, quais são as habilidades de vida que você está ensinando para o seu filho? Tem aqui, será que a gente está ajudando ele a ter uma boa autoestima? Será que a gente também está fazendo com que ele aprenda o que é respeito, o que é compaixão, o que é empatia? Será que a gente está agindo com amorosidade nesse momento? Será que essas habilidades, porque se eu quero que o meu filho ele seja um cara capaz de lidar com as frustrações, uma menina capaz de lidar com as frustrações de vida, que ela tenha uma boa autoestima, que ela tenha respeito, compaixão pelo próximo, só existe uma maneira de eu ensinar isso para ela. É praticando. Eu preciso ensinar essas habilidades. Então, no momento que ele não me obedece, não é passar a mão na cabeça dele e dizer, tudo bem, meu filho, ok, legal o que você quer fazer, deixar ele fazer tudo na hora que ele quer. Não é isso. Pelo contrário, é você chegar perto dele, no nível dessa criança, e falar para ela, olha, eu entendo que nesse momento, vou dar um exemplo aqui, eu entendo que nesse momento você não queira fazer, que você prefere ficar brincando, que você prefere ficar assistindo a sua televisão, que isso é importante para você. Mas agora não é o momento disso. Então a gente vai estabelecer um combinado. A gente vai ver o que nós vamos fazer para que se torne importante para mim e para você, porque tem que ser importante para os dois, não pode ser só para um, ou para todos da família. Então nesse momento eu estou acolhendo a dor dele, porque ele quer ficar ali vendo a TV, mas eu sei que não é saudável para ele ficar o dia inteiro de frente para a televisão, vamos colocar assim. Então eu vou acolher essa dor, mas eu não vou deixar ele fazer o que ele quer. Fazer o que ele quer, vamos dizer assim. Eu preciso dar um direcionamento, porque ele ainda não tem esse discernimento dentro dele. Mas esse direcionamento é sempre com muito respeito e com muito amor. Por quê? Porque é aí que eu vou ensinar para ele o que é uma habilidade de vida. Ele ainda não sabe, lembra que ele ainda não sabe? Então ele está aprendendo. Tá, todo mundo colocou aqui. Então é nesse momento que você vai ensinar. Então, se eu quero ensinar para ele respeito, eu preciso ser respeitosa. Sabe aquela frase que é uma frase muito antiga? Que é, você me respeita! Respeito, limite, empatia, Luana, compaixão, exatamente. Aquela frase que é, você me respeita, olha com quem você está falando, com a sua mãe. O respeito, ele perpassa daí. Até que ponto eu respeito ele também? Ele tem voz. Ele é pequenininho, mas ele tem voz. Ele tem ideias maravilhosas para soluções, que vocês não fazem nem ideia. Então, o quanto que isso é importante, a gente valorizar essa voz. Porque na minha época, por exemplo, a gente não tinha tanta voz. As crianças, elas não tinham tanta voz assim. Não era levado a sério o que elas pensavam, mas hoje é. Elas entendem, elas sentem, e elas têm uma capacidade empática muito maior do que a nossa. É impressionante, porque a gente se contaminou ao longo dos anos. Quando a gente vai passando pela infância, adolescência, vida adulta, a gente vai se deixando contaminar, a gente vai deixando as nossas emoções de lado, a gente vai sufocando aquilo que a gente sente, deixando de olhar para as nossas necessidades.
A gente não respeita mais o nosso tempo, aquilo que a gente entende como sendo importante pra gente. Simplesmente a gente negligencia. A gente vai dando prioridades a outras coisas. E, gente, vamos parar pra pensar assim, se a coisa que eu mais quero é que o meu filho e a minha criança, eles sejam felizes, eu tenho que dar essa permissão pra eles. E da onde que vem essa permissão? Da onde que vocês acham que vem essa permissão da felicidade? Para as nossas crianças serem felizes. Ela vem daqui, ela vem da gente. Se eu não sou feliz, se eu não passo por mim o meu autocuidado, a minha educação emocional, a minha inteligência emocional, se eu não olho para mim com respeito, se eu não olho para mim com empatia, com amorosidade, ele não vai ser assim. Ele não vai conseguir. E vai ser muito difícil. Ele até pode conseguir. Não vou taxar como não, porque é uma tendência. A gente não pode dar um carimbo, né? Mas é muito difícil porque ele tá vendo um modelo na frente dele. Quando o pai e a mãe abrem mão dos seus sonhos por conta de um filho, ele tá fazendo o filho dele abrir mão no futuro dos sonhos dele. Se você não quer de jeito nenhum que o seu filho abra mão dos sonhos que ele tem, você não pode abrir mão dos seus sonhos, porque ele precisa ver isso em você. Ele precisa ver essa coragem, ele precisa ver essa vulnerabilidade, ele precisa ver essa garra, ele precisa ver que o pai dele tem uma história, que a mãe dele tem uma história, que não é uma história perfeita não, muito pelo contrário, é uma história de altos e baixos, mas é a história dele. É a história de vida dele, que tem no DNA dele também. Então tudo isso que a gente vive é um combo que a gente leva para essas crianças como experiências de vida nossa e que a gente contamina diretamente o olhar deles, as experiências deles também. Todo o código de linguagem que essa criança está criando hoje, que ela é pequenininha ainda, que ela está crescendo, principalmente na primeira infância, todo o código de linguagem dela tem o meu código de linguagem, tem a minha experiência. E é para isso que eu preciso olhar. Então, o que eu estou transferindo de mundo, de modelo de mundo para essa criança? Quando eu lido com os meus desafios, quando eu lido com as minhas relações interpessoais, quando eu tenho, vamos dizer, um coração mais empático, com mais compaixão, amorosidade, quando eu tenho uma escuta melhor, que eu escuto o outro sem julgar o que ele está falando. A gente julga naturalmente porque nós somos seres humanos, mas o quanto que a gente precisa fazer esse exercício de abrir mão desses julgamentos para a gente poder olhar o outro na beleza dele, porque cada um tem a sua beleza. Mas eu só consigo fazer isso quando eu me coloco em ausência de julgamento. Caso contrário, não. Então aqui, estão me falando aqui também embaixo, troca de olhares, tipo falar, te acalma e olha pra mim, vamos conversar exatamente. Se ele estiver muito nervoso naquele momento e se você estiver muito nervosa também naquele momento, o ideal é que vocês não conversem. É que vocês deixem pra depois. Por quê? Porque quando você tá mais calmo, você consegue uma conexão maior com o outro. Você consegue estabelecer uma frequência onde você atinge o coração do outro. E é isso que a gente quer. Na hora que a gente vai, vamos dizer assim, não digo corrigir, mas direcionar, a palavra melhor é essa, direcionar de uma maneira mais adequada, eu preciso me conectar, porque senão o outro ele não me escuta. O outro ele só me escuta quando eu me conecto verdadeiramente com ele, direto com o coração dele, quando eu falo o que ele precisa ouvir naquele momento, não o que eu quero, a minha necessidade por si só. Então, no momento da minha raiva, no momento que eu tô desesperada, eu não consigo ensinar habilidades socioemocionais. Não é o momento para isso. Erros, tudo que a criança faz que a gente julga como mau comportamento e erros, são excelentes oportunidades para a gente trabalhar a educação emocional. Porque é naquele momento que eu olho e falo, meu Deus, por que isso está me incomodando tanto? O que em mim gera esse desconforto? Acredito muito que os filhos são não do que os pais são para eles. Com certeza, sem sombra de dúvidas. É um espelho. E o que eu acho mais fantástico, isso não é só com os pais não, tá? Com o educador também. Porque na sala de aula,
Muitas vezes eu olho para determinados tipos de comportamentos e eu fico me perguntando, meu Deus, para você ter uma ideia, muitas vezes quando eu chego na sala de aula que eu não tô num dia muito bom, porque isso acontece, você tá cansado, ou você tá estressado, ou você tá triste com uma série de coisas, e você não tá num melhor dia, a sua energia, ela contamina o ambiente. As crianças, elas ficam mais agitadas, você fica mais impaciente. Aquilo começa a gerar assim um fluxo que você fala, meu Deus, o que é isso? O que tá havendo aqui hoje? E quando você tá calmo e sereno, é impressionante como o ambiente ele fica calmo, ele fica mais sereno, mais confortável. Então a educação emocional, antes de tudo, ela perpassa por mim. Sou eu que controlo. Eu, adulto que sou, com o meu córtex pré-frontal formado, com o meu controle inibitório já ali em pleno funcionamento. A criança ela ainda não tem isso. Então eu sou capaz, vamos dizer assim, de conduzir as coisas de uma melhor maneira. Então, para que eu possa conduzir de uma melhor maneira, eu preciso me acalmar, eu preciso me centrar, para que essa criança, para que eu entre em contato com essa criança, estabeleça uma conexão onde eu também baixe o fluxo dela. Eu regulo a criança através da minha energia. Então, se eu estou com a energia muito lá em cima de estresse, eu preciso abaixar a minha frequência, me autorregular para poder acalmar aquela criança. A minha energia impacta diretamente na minha criança, sem sombra de dúvidas. Então, sempre pensando quais são os códigos de linguagem de mundo que eu vou levar para essa criança, que energia é essa que eu transfiro para ela e que ela faz com que eu olhe para mim. Lembra sempre que é um presente. Os desafios, o mau comportamento, eles são presentes. Então, presentes para a gente, para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa se olhar, para que a gente possa voltar, vamos dizer assim, olhar para esse autocuidado. Outra coisa que eu já falei aqui, né? Entendendo as emoções, nomeando, acolhendo-as. Eu fiz uma listinha aqui, vou mostrar para vocês, para seguir aqui um cronograma bem legal, para falar tudo, que eu não quero esquecer, eu quero lembrar de tudo. Então, o quanto que é importante a gente se observar, porque a nossa personalidade influencia diretamente essa criança. E agora, chegando já ao finalzinho, vamos dizer aqui que a gente já tá há 40 minutos aqui nesse bate-papo gostoso. Deixa eu ler aqui antes de entrar no final. Até porque muitas crianças têm mais contato com a professora do que com os pais. Verdade. Tem mesmo. É verdade. O quanto que a gente precisa estar atento, né, a tudo isso. E chegando agora no final, o quanto que é importante vocês olharem para vocês. A gente olhar pra gente. Educador, pai, mãe, cuidadores, o quanto que é importante vocês olharem para o autocuidado de vocês, valorizarem os seus momentos com vocês, valorizarem as qualidades de vocês. Gente, vocês se lembram das qualidades de vocês? No que você é boa? Você fala assim, nossa, sou muito boa nisso. Nisso eu sou muito boa. No que você é? Eu sou muito boa de ouvir. Eu tenho uma escuta maravilhosa, eu já percebi isso. E o mais legal é que essa minha escuta faz com que as pessoas venham até mim e elas se sintam completamente à vontade. Eu acho isso o máximo. Porque elas se abrem, elas falam delas. Então, eu sou muito boa de ouvir, sou muito boa de empatizar. É uma habilidade que eu tenho. E qual é a sua habilidade? O que você tem assim que você fala, nossa, eu sou muito boa. Eu sou boa de falar, de chegar, eu sou uma pessoa extrovertida, eu consigo conectar todo mundo. Gratidão a você. Eu que te agradeço por você estar aqui com a gente. Bom humor, a minha irmã colocou aqui, a Renata, bom humor. De fato, ela é super bem-humorada, extrovertida, onde chega traz alegria. Então, cada um tem uma habilidade. Então, quanto que é importante a gente valorizar essas nossas habilidades. A gente precisa olhar para isso também. O autocuidado perpassa por aí. Então, a gente valorizando as nossas habilidades, nos encorajando. Quantas vezes, quando você tá triste aí, meio cabisbaixo, chorando, você chega pra você e fala, tudo bem ficar triste. A gente fica triste mesmo. Às vezes é difícil aguentar. Hoje tá um dia desafiador. Se dá um abraço acolhedor. Se acolhe esse sentimento e fala, mas ó, amanhã a gente vai levantar melhor. Amanhã a gente tá cheio de coisa pra fazer.
Amanhã é um dia diferente. Amanhã a gente vai encontrar com não sei quem. Amanhã a gente vai encontrar aqui online. Então, assim, o quanto que a gente vai se reinventando diariamente, mas a gente precisa ter esse olhar cuidadoso pra gente também. A compaixão, a autocompaixão, a autoempatia, de você olhar pra você e falar, ah, eu não deveria ter feito isso. Tudo bem. Naquele momento era o que você conseguia fazer, ou conseguia falar. Reconheça, peça desculpas se for necessário. Ai, que bom, Luana. Gratidão mesmo. Que live maravilhosa, leve, rica em conhecimentos. Que bom, eu que agradeço a você. Que bom. Se encoraja, observe seus sentimentos, suas emoções. O que você está sentindo hoje? Que sentimento é esse? De onde que vem? Por que está tão ruim? Antes de eu explodir, porque senão eu passo o dia naquela montanha russa de sentimento, acordo bem, aí fico mal, aí fico triste, aí daqui a pouco tô com raiva. E eu tô passando por todas essas emoções e eu não tô nem percebendo onde eu tô, e aí eu explodo e falo com todo mundo de qualquer jeito. Enfim, o quanto que é importante a gente se observar também. Então, o convite que eu deixo aqui hoje é para que vocês olhem para vocês muito mais do que ensinar habilidades socioemocionais, educação emocional. A gente precisa aprender a vivenciar essa educação emocional. Então, ferramentas que vocês podem procurar que eu acho que são maravilhosas. A disciplina positiva, eu deixei um livro aqui para mostrar para vocês. Mais uma vez, a disciplina positiva. É um livro maravilhoso. Vocês podem procurar. Tem um livro também sobre educação emocional positiva que eu queria compartilhar com vocês. Esse livro aqui. Educação Emocional Positiva. É da Miriam Rodrigues. É um excelente livro. Prático, com exercício também maravilhoso. Tem outro livro também que é da comunicação não violenta. Depois eu vou trazer ele para mostrar para vocês numa próxima live, que também é um livro maravilhoso que melhora a nossa comunicação com o outro, faz a gente reconhecer as necessidades do outro. E outra coisa que eu gostaria de dizer é que nós estamos todos no processo. O fato de eu estar aqui falando para vocês sobre educação emocional não significa que eu já seja expert na prática disso. Pelo contrário, eu estou aqui no mesmo processo que vocês, estudando, investigando, tentando ser melhor, fazendo melhor a cada dia, que é o que eu procuro fazer melhor a cada dia. Vamos tirar o tentar, porque tentar a gente não consegue. Fazendo melhor a cada dia. Então, quanto que eu me dedico, quanto que eu procuro conhecimento, quanto que eu procuro estar aqui compartilhando com vocês, porque eu acho que a troca é o que faz a gente melhorar mesmo. Então, procurem coisas que te façam bem, que façam com que você eleve a sua autoestima, com que você eleve o seu autocuidado, para que você se sinta forte e encorajado para lidar com seu filho, com a sua criança. A gente precisa muito, tá muito encorajado, porque lembra sempre, gente, lembra sempre o que eu quero para ele, o que eu quero que ele viva como experiência, eu preciso antes viver. Eu preciso dar permissão para o meu filho viver isso, para minha criança viver. Então, se eu tenho um sonho, eu preciso ir em busca desse sonho. Se eu tenho vontade de fazer algo, eu preciso fazer. A felicidade, ela vai perpassar sempre por mim. Porque sou eu que modelo para ele o que é felicidade, o que é processo de vida, o que é enfrentar os desafios. Quem modela somos nós. Ele não aprende isso nos livros, pode esquecer. Esses livros não tem PDF? Não tem PDF. Infelizmente, ele só tem mesmo nas editoras. Então, é o convite que eu faço para vocês. Eu trouxe uma frase que eu gostaria de ler, que é do Clóvis de Barros Filho, que eu achei fantástica, que ele diz o seguinte: faça do momento algo inesquecível, algo que nem você e nem o outro deseja que acabe. É uma frase do Clóvis de Barros Filho. É um professor fantástico. E ele falou isso, eu falei de fato, né? Se a gente puder tornar todos os momentos algo inesquecível, pelo menos um, ou pelo menos dois, algo assim que a gente lembre na nossa memória. Ai, que bom que você dá aquele sorriso. Você não fala nada, só a expressão facial ela já diz tudo. Se a gente puder tornar alguns momentos inesquecíveis para as nossas crianças dentro de sala de aula ou dentro da sala da nossa casa, vamos dizer assim, a vida já vai ter valido a pena. Que é isso que a gente mais quer, é tornar alguns momentos inesquecíveis na vida do outro. Então, um super beijo para vocês. Fica mais uma vez o convite para vocês entrarem no site www.institutoauler15
juliakids.com.br, baixar o seu e-book que está lá gratuitamente esperando vocês. É um e-book que fala sobre os desafios da educação na primeira infância. No mês que vem, que é julho, eu vou estar fazendo um convite especial para vocês, para quem acompanha aqui as lives, para a gente fazer 2 aulas sobre educação emocional. E aí eu vou falar um pouco da disciplina positiva e da comunicação não violenta também. Vão ser 2 aulas gratuitas pelo Zoom, para a gente trocar ali ao vivo, fazer algo bem legal mesmo, assim, bem intimista, para a gente aprender bastante. Tá bom? Então fica o convite, entra lá, baixa o e-book. Fico muito agradecida de ter todos vocês aqui. É uma honra para mim poder compartilhar. É sempre muito bom. Mandem suas perguntas, seus comentários, que a gente está aqui para fazer o que for preciso. Ah, que bom que você já baixou, Luana. Gostei. Para fazer o que for preciso para que a gente possa ter o maior número de conhecimento possível, que a gente possa trocar bastante, enfim, que seja bom para mim, mas que seja maravilhoso também para vocês, tá bom? Super beijo e até semana que vem, terça-feira, às 9 horas, aqui. Beijo, boa noite!